paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que o nosso Deus, que é o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração, possa nesse dia maravilhoso, a qual fez o Senhor, lhe abençoar de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa e de uma maneira sobrenatural. Desde já peço a tua ajuda para que você possa estar se inscrevendo nesse canal Ação em Vida, compartilhando os vídeos, dando os seus comentários a respeito do que a palavra a qual Deus tem ministrado por intermédio da minha vida tem feito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esses vídeos para que vidas e almas possam ouvir a palavra do nosso Deus, digno de toda glória, todo louvor e de toda adoração. Meus amados, eu quero aqui compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Mas eu quero nos atentar aqui a respeito do que Davi havia falado com seus capitões, no versículo 5 do capítulo 18 de 2 Samuel. No capítulo 5 do versículo 18 de 2 Samuel, o rei Davi, ele dá uma ordem a Joabe, o Abisai e a Itai, que era o chefe e capitão do exército de Israel, para que eles não ferissem Absalão, seu filho, de morte. Porque Absalão havia se levantado contra o seu pai e o atual rei de Israel. Mas Absalão, ele ficou em uma ambição demoníaca, ocasionando que pessoas viessem se rebelar também contra o próprio rei Davi, esse a qual Deus usou o profeta Samuel para ungí-lo a rei, para reinar como reinou por 40 anos em Israel. Mas Absalão, conhecendo a história, acredito eu, de que forma, de que maneira o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, esteve levantando seu pai para reinar no lugar do rei Saul, que reinava antes de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi havia sido ungido a rei, estando Saul ainda vivo. Mas em nenhuma maneira você vê Davi se rebelando contra o rei Saul para tomar o seu lugar. Pelo contrário, ele foi fiel ao rei Saul até o dia de sua morte, até o dia a qual Deus o recolheu. Mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, esteve Davi sendo fiel e amando o rei Saul. Ao contrário do seu próprio filho Absalão, que sendo notoriamente, por ser filho de Davi, o seu sucessor, desejou, ainda em vida, Davi reinar no lugar do seu pai, mas de uma forma macabra, perversa, querendo matar o seu próprio pai para reinar em seu lugar. Mesmo Davi sabendo desse planejamento demoníaco do seu filho contra a sua vida, Davi, ainda com extrema compaixão e misericórdia, pede para que os seus capitões não matem o seu filho, mas que deixe o teu filho vivo, que ele não seja ferido de morte. Mas Joabe, um dos responsáveis pelo exército, teve a oportunidade de fazer conforme
o rei Davi havia lhe pedido. Porque quando se estourou a guerra, a Bíblia vai dizer que Absalão, ele em cima do cavalo, ele naquela correria, o seu cabelo que era comprido, ele fica preso a uns arbustos. E ficando ali preso, se tornou uma presa fácil. E esteve Absalão com a oportunidade de matar ou não matar Absalão. Mas entendemos que Davi pediu para que os 3 chefes do exército de Israel não viesse ferir o seu filho. Esse filho que se encontrava completamente endemoniado, com desejos macabros dentro do seu coração de matar o seu próprio pai para poder tomar o seu lugar. É muito sério que nós estamos aqui compartilhando da parte de Deus para os nossos corações. Porque as notícias atualmente, no tempo chamado hoje, concernente pessoas que querem tomar lugares de outras pessoas e estão dispostas até mesmo a matar para tomar lugares, mesmo sendo pessoas que futuramente serão sucessores dessas atuais pessoas. Mas essas pessoas não têm tempo de espera. Elas não têm a paciência de esperar e de aguardar o tempo determinado por Deus para que se cumpra de uma forma boa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor. Elas fogem totalmente de suas consciências e acham que agindo dessa forma não despertará a ira de Deus concernente à atitude de matar para tomar aquilo que ainda não é tempo dela receber. Existem pessoas assim, sim. Existem pessoas que se permitem que os seus corações sejam cheios de coisas erradas, perversas. E entra um espírito maligno dentro dos vossos corações que coloca um fruto terrível de desejar matar aquela pessoa para possuir o que ela tinha. Lembra de Caim? Que matou o seu próprio irmão para tomar o seu lugar? Precisamos entender que cada um, Deus dá um lugar para que o nome dele seja glorificado em sua vida. A cada um, Deus dá um lugar. E você tem que entender que esse lugar a qual Deus te colocou, e nesse tempo, é para que você faça a diferença. A diferença não está em você querer estar no lugar de outras pessoas. Você tem que entender que você tem que ficar no lugar a qual Deus te colocou. E se porventura você tem uma promessa de Deus, você aguarde a promessa de Deus acontecer na tua vida. Não há necessidade de você querer abreviar o tempo, a hora, o momento, as vidas para poder galgar posições que ainda não foi dado o tempo determinado por Deus para você sentar ou estar. Então o diabo, ele coloca desejos nos corações das pessoas para que as pessoas sejam
ruins, perca o senso de entendimento, de compaixão, de misericórdia. A Bíblia vai dizer que Joabe entendeu que há um só rei, um só Senhor. E quando a Bíblia diz que há um só rei, um só Senhor, que não haverá nenhum acima e não haverá nenhum abaixo. Porque se há um rei, há príncipes. Não há outro rei, há príncipes. Nós fomos chamados para ser príncipes do Senhor e não rei. Rei só existe um. E o nome dele se chama Jesus. O nome dele se chama Jesus. Essas conversações que no mundo se há consonante, a rei disso, a rei daquilo, não existe nada disso. Isso são teorias furadas. De homens sentar em cadeiras e achar que é rei. Achar que tem o poder e o domínio de fazer o que quer. Não é bem assim não. Antes de você sentar, alguém já havia sentado. Louvado seja Deus. E na cadeira, no trono que está sentado à direita do Pai, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ninguém irá sentar. Ninguém irá sentar. Absalão achou que o seu plano diabólico iria dar certo, mas o seu plano caiu por terra, porque Joabe falou: não, só existe um rei, foi-me dado a ordem de te poupar, mas quem trai o rei, trai todo o reino. Quem trai o rei, trai todo o reino. E a todos que estão debaixo da submissão desse reino, desse rei. Louvado seja Deus. E assim fez. Absalão traiu todo o reino, traiu o rei de Israel. E o final daqueles que traem o rei de Israel é a morte. A Bíblia vai dizer que Joabe, no capítulo 14, no capítulo 18 do versículo 14 de 2 Samuel, tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Matou Absalão. Louvado seja Deus. Que possamos entender, irmãos, que quando Deus fala é o único, é só um, é o único e só um. Então não queira interferir em relacionamentos que já há um só homem e uma só mulher. Não queira interferir. Se você sabe que dentro daquela casa há um só homem e uma só mulher, não queira interferir para tomar o lugar desse homem e nem dessa mulher. Que Deus te abençoe nesse dia qual fez o Senhor, de uma forma tremenda, gloriosa e sobrenatural. E que possamos pensar e refletir concernente a isso, porque essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A paz.